Muito bem, estamos de volta aqui com a doutora Nayana Bittencourt de Sá, médica especialista em dermatologia, para continuar o nosso bate-papo, que está tão interessante. Nós vamos falar um pouco agora sobre as doenças de repercussão com a chegada do inverno. Quais são as doenças que podem repercutir, na realidade, na pele? Então, doutor Mário, agora com a chegada do inverno, as temperaturas acabam baixando, a umidade do ar baixa um pouco também, e isso acaba acometendo um pouco a pele também, certo? A gente vai ter uma menor transpiração na pele, o que diminui um pouco o manto hidrolipídico que a gente tem, que cobre a nossa pele, que acaba protegendo a pele dos agentes externos. Isso acaba diminuindo um pouco. Os banhos muito quentes também, a temperatura da água muito elevada, acaba diminuindo essa proteção que a gente tem por cima da pele. O que acontece? Alguns problemas de pele podem piorar durante essa época. Também, outra causa seria a diminuição da exposição solar, que acabam piorando algumas doenças de pele. Algumas delas, como a psoríase, acaba tendo uma piora nessa época, certo? A dermatite atópica, que acomete crianças, então é comum agora as crianças terem um pouquinho mais de coceira, virem com aquelas alergias no corpo, né? Então isso seria a dermatite atópica, junto com a rinite, com a bronquite, que também tem uma incidência maior nessa época. A dermatite atópica também ataca as crianças mais, agora no inverno. Dermatite seborreica, que seria aquelas plaquinhas no couro cabeludo que pioram com essa temperatura da água tão elevada no banho, também vai ter uma piora nessa época. Ótimo. E a importância, por exemplo, principalmente no inverno, nós observamos que algumas doenças incidem com maior frequência. As viroses podem ter alguma repercussão assim a nível da pele? Sim, tem várias viroses que acabam também dando sinais na pele, certo? Então, nas crianças, principalmente. Crianças, sim. Várias podem dar com sintomas como coceira mesmo, com bolinhas vermelhas no corpo. Então, acaba repercutindo também. E sobre uma doença que geralmente pode comprometer a pele, que a gente vê que se manifesta geralmente é a rubéola, por exemplo. Qual é a manifestação dela, assim, a nível da pele? Então, ela faz, não só da pele, né, mas ela faz aqueles linfonodos, aqueles gangliozinhos atrás da orelha, certo? Faz lesões no corpo, coceirinha, né, e bolinhas em todo o corpo. Faz um eritema, que a gente chama, um exantema, né? Isso também pode ocorrer nas crianças. Tá. Outra coisa que eu gostaria de saber, assim, principalmente nas crianças, essa dermatite atópica. Onde ela ocorre e qual é a manifestação que a criança tem, assim? A dermatite atópica ela é muito comum, principalmente em crianças. Ela acomete geralmente as áreas de dobras nas crianças, né? Essa área aqui do braço, atrás do joelhinho, pescoço, são regiões normalmente onde acaba tendo placas ou só vermelhidão mesmo, com muita coceira, ressecamento. Então, a principal pilar do tratamento da dermatite atópica é a hidratação. Tem que hidratar a pele da criança. Então, passar bastante hidratante mesmo, mas tem que ser um hidratante específico para aquela pele. Além disso, agora no inverno, para não ter crises tão frequentes de dermatite atópica, eu sempre oriento a evitar os banhos quentes. Então, mas como não tomar banho quente no frio? O que a gente faz? Tentar aumentar a temperatura do banheiro. Então, é uma dica importante, assim, deixar sempre um aquecedorzinho no banheiro, para o banheiro ficar com a temperatura um pouquinho mais quentinha, para a temperatura da água não precisar ficar tão alta. Consegue deixar uma temperatura morninha na água, se o banheiro estiver mais gostoso para a criança poder entrar. Não usar muito sabonete, principalmente evitar aqueles sabonetes que tem tanta propaganda, esses sabonetes antissépticos, evitar esses não podem ser usados em crianças com dermatite atópica, porque eles acabam ressecando muito mais a pele. Preste bem atenção, muito importante isso aí, né? E a gente vê com muita frequência, inclusive as propagandas, né, falando que fazem bem, mas na criança com dermatite atópica acaba piorando o quadro. Então, usar o mínimo de sabonete, e se os que usar sabonete hidratante, né, próprio para aquela pele, que é uma pele ressecada.
Dá bastante água para a criança, ainda mais agora no inverno, que a gente acaba tomando menos água. Então, sempre oferecer a água para a criança, tudo isso vai ajudar. Evitar também tapetes, coisas que possam piorar a rinite, que pode também piorar um pouquinho a dermatite atópica. Roupas, contato com roupa sintética ou de lã direto com a pele. Então, colocar sempre uma roupinha de algodão em contato com a pele da criança, para não ter o contato da lã direto com a pele, certo? E lembrar sempre que essa pele é uma pele ressecada, então a gente tem que hidratar a pele. Em caso de crise da dermatite atópica, com muita coceira, que a criança não consegue dormir, levar o seu pediatra ou o seu dermatologista para tratamento da crise. Ótimo. Essa dermatite atópica, ela muitas vezes tem um local de incidência. Quais os locais de maior incidência na pele da dermatite atópica? A região atrás do joelho, né? Essa região anterior aqui do braço, região cervical, pescoço, né? E ela se manifesta como uma mancha vermelha? Assim? Isso, normalmente como placas, né? Ou manchas vermelhas, com um pouquinho de descamação, com muita coceira e com a pelezinha um pouquinho mais sensível naquela região mesmo. E a idade da criança? Tem uma isso idade? Pode na infância. Pode começar com 2 anos, 3 anos? Meses. Meses. Normalmente, na adolescência, a gente vê melhora. Muitas vezes, ela acompanha a vida adulta. Acompanha a vida adulta. Um outro assunto importante que eu acho é as micoses. Nesta época, há uma incidência maior de micose ou não? No inverno? No verão, a gente vê uma incidência maior. Vendo uma incidência maior. Muitas pessoas agora vão tratar só agora da micose que pegaram no verão. Então, acontece bastante disso também. E as micoses de pele, qual é a manifestação principal assim dela? Aí depende do tipo. Porque muitas vezes a pessoa está tratando uma lesão de pele com um produto que não tem nada a ver. E como que é a característica, embora muitas vezes manifeste de forma diferente. Mas as regiões mais comuns de micose, quais são e como ela se manifesta? A micose ela é uma infecção fúngica, né? Uma infecção por fungos. Os fungos estão em todos os lugares que a gente habita, né? Na terra, nos animais, as plantas. Então, a gente tem contato diariamente. Mas algumas pessoas têm essa propensão maior a ter a infecção pelo fungo. Quais são os locais mais comuns? A gente tem infecção das unhas, né, que incomoda muito, principalmente as mulheres. Então, a gente tem infecção que é aquele pé de atleta, né, que fica aquelas rachadurinhas no meio dos dedos, que é bem comum também. Infecção, a micose do pé mesmo, que também é muito comum. Na virilha, outra região extremamente comum. E elas geralmente elas dão muita coceira. Coceira. Coça, não para descamaçãozinha fina. E tem um desenho que ela dá na pele ou não? Sim, dependendo do tipo da tínia, né, que a gente chama, tem um desenho. Tem um desenho, né? E muitas vezes não é fácil o tratamento, né? Não, muitas vezes é um tratamento que pode ser um tratamento simples, mas tem que ser feito o tratamento certo, né? O tratamento da unha, que é um pouquinho mais prolongado, precisa de um pouquinho de paciência. Algumas vezes tem que fazer medicação oral, então é um pouquinho mais chatinho, digamos. Então tá. A umidade tem alguma interferência? A umidade tem muita interferência. O fungo ele gosta de ambiente quente e úmido. Então, a umidade ali do pé, quando fica muito tempo fechado, né, com meias, sapatos fechados, acaba interferindo bastante e piorando esse quadro da micose. Muito bem, muito importante. Assim, gostaria de saber também, porque muitas vezes a pessoa tem uma alimentação deficiente e tem deficiência também de vitamina. Ou mesmo aquelas pessoas que usam abuso do álcool, muitas vezes, tem uma exfoliação muito acentuada da vitamina, principalmente do complexo B. Qual é essa manifestação a nível da pele nessas pessoas que muitas vezes têm uma alimentação deficiente? Sim, as vitaminas são extremamente importantes, assim como para o resto do corpo. Para a pele não poderia ser diferente. Elas também são extremamente importantes. Então, a falta de vitaminas ou de carboidratos ou, né, de proteínas, sais minerais vão ter repercussão na pele também. Nós temos
descamações na pele que podem ocorrer por falta de vitaminas, né? Aquelas rachadurinhas ao lado dos lábios, rachaduras nos lábios, próprias dermatites podem surgir por conta de deficiência de vitaminas e outros complexos, né? Então, a alimentação é de extrema importância. Queda de cabelo, unhas fracas, manchas no corpo, tudo isso pode ser sinal de deficiência alimentar. Muito importante. Vocês estão vendo que o quanto é importante a boa alimentação. Sim, a alimentação balanceada é fundamental, né? Desde a infância, adolescência, depois na vida adulta e em idosos também, uma boa alimentação, ingestão de muita água, tudo isso vai ter influência na nossa pele. Engraçado que a pele é o espelho do corpo, né? Sim, sim. Ela manifesta direitinho no seu estado geral, né? Pessoa que tem uma boa alimentação, a pele sempre lisa, brilhante, sedosa, isso é muito importante então, né? Com certeza. O cuidado da pele, a gente tem que cuidar também do que a gente ingere. Aquilo que você falou, né? O fator psicoemocional, né? Sim. O quanto tem importância também a nível da pele, né? Que as pessoas muitas vezes se manifestam, por exemplo, o próprio herpes. Sim, com certeza. Né? Tu deve ver muito, né? Muito. O herpes é uma manifestação de uma doença muitas vezes ligada ao estado emocional. Sim, né? com certeza. Tem muita ligação com o estado emocional. É uma infecção por um vírus que ele está ali adormecidinho, mas quando dá uma baixa na nossa imunidade, por um estresse, por algum problema de saúde mesmo, ele volta, se manifesta. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo, o tempo está passando muito rápido. Acho que nós temos que estender mais um pouco, porque o assunto está muito interessante. Voltamos já.